Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, o projeto do deputado Marcos Bruno cuida de declarar como patrimônio cultural do Espírito Santo a Biblioteca Pública Estadual. Nos final de semana, acompanhando o noticiário nacional e internacional, a gente percebe o quanto se discute os temas relacionados aos interesses populares apenas com teoria e apenas com discursos politicamente corretos, sem a menor objetividade de enfrentamento objetivo da questão. O nosso país passou a viver sobre o aspecto de mudança e de providências com as coisas que acontecem no dia a dia, no campo da ideologia de cada um que propõe a discussão. E a gente vê que a reforma do Estado brasileiro é tão necessária em todos os campos da sociedade, em todos os movimentos da sociedade, em face exatamente da falta de compromisso com estar resolvendo o problema e está apenas querendo defender o seu quinhão político-partidário ou o seu quinhão intelectual. É na área do meio ambiente que os poetas pregam o meio ambiente de quando o mundo começou. É na hora da economia que os teóricos só se pronunciam para criticar aqueles que estão colocando alguma tese em prática. É na área da educação, aí sim, teorias e mais teorias e nada objetivamente de solução. É na área da saúde, também os teóricos e aqueles pensadores que se intitulam e dão palestras caríssimas, oferecendo ideias que nunca são efetivamente obtido sucesso na prática. Na parte política, nem se fala. Cada um pensa no seu quinhão, no seu modelo de sucesso pessoal e partidário do que nos interesses da nação. E agora que a gente vive uma situação em que há menos de um ano de uma eleição democrática de um presidente da República, a oposição se organiza sem o menor compromisso com o caminhar, o sucesso econômico e financeiro do país, com o objetivo apenas de participar, querendo ocupar o lugar do qual perdeu democraticamente nas urnas. Aí você não passa a não entender. Onde está o civismo? Onde está a cidadania? Onde está realmente o direito da população? Quando vai se discutir a questão da maioridade penal, só se vê discurso demagogo de um lado e de outro e discurso cada vez mais aprofundado no interesse pessoal e partidário. Essa discussão passou a ser de um problema de segurança pública, de um problema do direito ao ir e vir, o direito à vida, para um problema de falsa intelectualidade. Os que são considerados e que querem ser considerados como muito intelectuais são contra. Aqueles que se sentem acuados e que querem defender o direito de poder como cidadão correto, como pagador de imposto e como cidadão que quer viver a vida e respeitando o direito alheio, que é uma outra mudança, que é a mudança porque não consegue sustentar um Estado que não tem autoridade nem para dar à população o seu direito de ir e vir. Então, essa questão da maioridade penal virou, na verdade, um circo de discursos sem o menor critério e objetividade. Tanto é que o presidente da Câmara Federal, que eu tenho minhas reservas com relação ao seu comportamento, está sendo questionado na Justiça, especialmente por ter colocado esse tema para ser votado. Olha, o que é que os intelectuais
que eu, observando pelos partidos e pela história deles, que estão entrando na justiça, tentar impedir de que isso seja votado, o que eles consideram como cidadania, como direito da população? Porque você pega as pesquisas da população, 82% querem a redução. Quem que representa esse pessoal que é a favor da manutenção da situação atual? Qual o país que vive sem atender, ou as leis são feitas sem ser para atender a população? Será que é preciso que esses 82% peguem armas, destrói palácios, feche as avenidas para fazer valer ao pensamento deles? Será que o país não está preparado para respeitar a opinião independente de movimento sangrento? Democracia é o direito de você discutir os assuntos e de você ceder ao entendimento da maioria. Porque não existe democracia intelectual. Não existe democracia que só vale quando o meu direito é reconhecido. Não existe democracia que preserva apenas o meu pensamento. A democracia é um ato de se permitir que a maioria, após discutida qualquer assunto, possa prevalecer diante de ser a maioria. Então, se o país tem na sua população, e aqui se nós fizermos uma pesquisa dos que estão no plenário com os que estão ouvindo sobre essa questão, vai dar aí 70% a 80% de opiniões pela redução da maioridade. Então, o que é que tem que ser discutido? Não é se vai diminuir a minoridade ou não, vai resolver o problema da violência. O que se tem que discutir é que toda a sociedade tem que ter uma regra. Então, se a regra é que você, aos 18 anos, a partir dos 18 anos, só é que você pode ser processado legalmente, se essa regra baixar para 16, vai alterar muito pouco no aspecto de a causa que estão sendo feitos esses crimes. Agora, não é porque a causa de que são feitos esses crimes que não deu àquelas pessoas que praticam o crime condições de estudar e de oportunidade de emprego, é que o Estado tem que ficar sem regra. O Estado americano, que é o mais cultuado e o mais divulgado como besta sabedoria, lá o conceito deles é um conceito simples. A regra é que você praticou crime, você vai responder por ele independente da sua idade. O que é uma lógica de convivência social. Como que você pode discutir que você está dando permissão para que quem tenha 18 anos abaixo pode fazer o que quiser na convivência social? Então, o que adianta eu ensinar os meus filhos, orientar a minha família que não deve praticar nada errado? Posso conviver com aquele que está autorizado pela própria lei a fazer o que quiser a nível de crime, de violência, que não está sujeito a nenhuma punição. Então, a questão é uma questão de parâmetro. Você, quando tem criança, ela começa a andar, você ensina ela a não mexer no fogão. Você ensina ela a não puxar a panela quente em cima dele. E são regras sociais. Cada criança, e no mundo cultural de hoje, com a tecnologia, você pega uma criança de 12 anos, ela se movimenta num celular, num aparelho de celular com internet, mais perfeitamente que qualquer adulto de 40 anos. Então, a criança, de quando a lei foi feita, era um tipo de sociedade, era um tipo de problema. Nós nem tínhamos a influência do tráfico. Nós nem tínhamos tanta corrupção como temos hoje. O mundo era mais inocente, era mais fácil de você não se preocupar com esse parâmetro. Então, eu entendo que muito maior do que a discussão intelectual ou a discussão partidária em torno da questão da maioridade penal, é discutir que precisa se estabelecer uma regra que seja ela de 16, de 10, ou de 12, ou de 20, ou de 40 anos, mas que a pessoa possa, no país que ela vive, na convivência social, ela tem que saber o que é possível e o que não é possível. Agora, o que não pode é, em termos de crime, em termos de violência, o Estado dizer que a pessoa pode praticar, porque até 18 anos ela não vai ser punida. E ainda mais o argumento fútil de que as cadeias estão cheias. Isso é outro aspecto da discussão que cabe ao cumprimento daqueles que estão sendo punidos. Olha, se formos avaliar por esse aspecto,
um adolescente, uma criança que mata uma pessoa, então qual é a pena que tem que dar a quem morreu? Já foi dada, que é a morte. E quem matou não pode ser recolhido pelo fato de ser menor e pelo fato do Estado não ter condições de recebê-lo. Quer dizer, a discussão não pode ser por aí. Ela tem que ser uma discussão baseada em que nós temos que ter uma regra social de convivência. E essa regra social de convivência, ela tem que ser para que as pessoas possam saber: pratiquei isso, vou ser punido; não pratiquei, eu estou dentro do conceito do convívio, em condições de me recuperar, de estudar, de trabalhar e de progredir na vida. É como todo mundo que é correto, que faz as coisas corretas, é a regra que todo mundo obedece.